Ei, queridos, vocês estão entrando aí, glória a Deus. Nossa live de oração hoje com o privilégio de ter o Dr. Aldrin. Estou realmente reiniciando aqui. Deu um probleminha inicial, mas vai dar certo. Todo mundo entrando, obrigado que vocês retornaram. Glória a Deus. Pela dica, sugestão de reiniciar. Vocês me ajudaram bastante. Glória a Deus. O alto entrando aí. Ai, que delícia te ver. Glória a Deus. Glória a Deus, deu certo, hein? Deu certo. Apesar, tá igual o Daniel, né? Teve a resistência lá da batalha do príncipe da Pérsia, então teve resistência, mas aqui os príncipes dos ares não puderam nos impedir de nos comunicar e estarmos tendo esse tempo tão precioso. Amém, gostoso, coisa boa. Saudade de você, doutor. É verdade, você falou da nossa viagem lá para a Califórnia, foi em 2012. Isso. Quando nós nos conhecemos, né? E ali nós já tivemos aquelas conversas assim dos céus, né? As conexões divinas, né? Os divine connections. Isso, aí Deus nos conecta. E aí eu tive o privilégio de ministrar na sua igreja. Foi um tempo tão especial, foi, né? Eu lembro até que na época eu falei assim que Deus estava levantando uma geração Caleb, né? Quando a gente vai para a Bíblia, a gente olha Caleb e vê algumas características lá em Josué 14 sobre um homem que sabia quem ele era. Ele sabia a sua identidade em Deus e ele vivia então baseado nessa identidade. Ele toma posse da realidade de quem ele é em Deus. Então a vida dele não era somente um cumprimento de um ritual, né? Você vê que ele era um daqueles 12 espias que foram ali enviados por Moisés para verificar a terra prometida. Somente ele e Josué enviaram relatórios positivos. Os outros não. Porque os outros não viviam um relacionamento com Deus. Se você for olhar o texto, eles não viviam um relacionamento, eles viviam uma religião. Ou seja, eu cumpro alguns atos, eu cumpro alguns procedimentos e aí eu estou bem na fita. Mas Caleb toma aquilo que Deus havia afirmado, as promessas, ele via aquilo lá e ele tomava como posse para ele. E aquilo faz com que ele chegue aos 85 anos, quando ele chega diante de Josué e fala assim, olha, eu estou pronto para receber a promessa que havia feito por mim, por Deus, através de Moisés, quando eu tinha 40 anos. E aí, o texto diz que ele fala assim, eu estou tão forte como no dia em que o Senhor me enviou. Então ele tinha 85 anos, mas ele tinha uma idade biológica de 40 anos. E esse é um conceito novo, esse é um conceito assim que nós estamos começando a destrinchar um pouco mais agora de uns 20, 25 anos para cá. Essa questão da divisão entre idade cronológica e idade biológica. Então, a Bíblia fala sobre isso. E assim, pastor, uma das coisas que eu acho mais fantásticas é, muitas vezes nós mesmos, como cristãos, falamos assim, não, a Bíblia não é um livro científico. Quando ela fala de ciências, ela acerta, mas não, a Bíblia é um livro científico. Ela é um livro, só que a linguagem tecnológica dela é diferente da nossa linguagem tecnológica. Ela foi escrita para uma realidade. Mas quando você traduz aquela linguagem tecnológica para a nossa linguagem tecnológica, nós vamos ver que todos os fundamentos estão ali. E aí, ela fala, por exemplo, em Gênesis 6:3, que o nosso tempo de vida, Deus afirma, será 120 anos. E hoje, pela genética, você sabe que nós estamos programados para viver 120 anos, geneticamente. Então, como nós estamos aqui numa live, e eu entendo que as palavras têm poder, a vida e a morte estão no poder da língua, nós estamos então aqui, ontem você esteve lá junto na live que eu fiz com o Judson, a gente falou muito sobre a questão
de quando você está na frequência de Deus, né? Então, todos que estão aqui estão na frequência de Deus, estão sintonizados na frequência de Deus. Ou seja, o seu coração já é um coração de adorador. E se é um coração de adorador, ou seja, que busca estar entendendo a vontade de Deus para a sua vida e vivendo essa realidade, o que acontece? Nós estamos liberando, eu estou liberando sobre a sua vida nessa hora, essa realidade que está nos seus genes. Eu estou ativando geneticamente os seus genes para viver em 120 anos. Não é mas isso é uma promessa tula, não, é que está na palavra. E se está na palavra, eu creio. Aleluia! E eu creio que nós não podemos nos conformar com menos do que está na palavra. Se a palavra diz 120 anos... Glória a Deus, está liberado sobre a sua vida. Está liberado sobre a sua vida. Existe um homem na Bíblia, pastor, o senhor deve conhecer melhor do que eu. Ele era filho do sacerdote Zadok, Ahimaás. Ahimaás, quando Absalão morre, ele queria ir anunciar essa notícia para Davi. E aí Joabe fala para ele, não, hoje não, que a notícia não é boa. Mas mesmo assim ele vai e Joabe manda outro mensageiro, mas fala assim, mas eu quero ir. E Joabe permite ele levar. Ele ultrapassa o mensageiro, e quando ele está, o vigia onde estava Davi, avista Ahimaás, ele fala assim, olha, está vindo um homem, e pelos passos, ele é Ahimaás. E aí Davi fala, se é Ahimaás, as notícias são boas. Então, eu estou aqui como Ahimaás na sua vida. Eu estou trazendo notícias boas, notícias de esperança. Não importa quais são as notícias que se avizinham ao nosso redor. Mas a última notícia sempre é do Senhor. Sempre é do Senhor. E as notícias que Ele traz são notícias de paz. Eu sei os pensamentos que têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que eu desejo. Então nós começamos a ter essa oportunidade de viver essa realidade. E aí nós temos 120 anos. Mas só que na Bíblia, também está escrito no outro texto, acho que no Salmos, não sei se é no Salmo 90, mas está escrito assim que o nosso tempo de vida será, Moisés fala, nosso tempo de vida será 70 anos, quanto muito enfado. Eu não sei se é o Salmo 90 ou o Salmo 70, depois os que sabem de Bíblia me confirmam. Mas esse texto não está falando sobre idade cronológica, está falando sobre idade biológica. Então, quando Caleb chega aos 85 anos, ele está com a idade biológica de 40 anos. Ou seja, o que é isso? O jeito que ele estava funcionando. O jeito como o seu organismo, o seu metabolismo estava. Então, era de um homem de 40 anos. Se você for fazer uma conta rapidinha, então vamos dizer assim que Caleb chega aos 120 anos. Se com 40 anos, se com 85 anos ele tinha idade biológica de 40, sim, então você só soma esses 85 com os 40, vamos dizer assim, ele vai ter uma idade biológica de 80 anos quando estivesse com 120. 120 anos, ok. Então você vê, é isso que eu acho fantástico na Bíblia. Ela nunca se contradiz. Ela só se complementa. Um texto fala sobre uma idade e outro texto fala sobre outra idade. Sim. Há pouco tempo atrás, pastor, eu recebi um pastor, um jovem pastor, de 24 anos, casado, e ele chegou assim, doutor, eu estou passando por muita dificuldade no meu casamento, eu estou muito cansado, meu casamento não está bom, meu relacionamento não está bom. E aí eu comecei a ouvir tudo aquilo lá, né, e pedi os exames para ele. E quando eu fui olhar os exames dele, ele tinha uma testosterona, que é o hormônio masculino. As mulheres também fabricam testosterona. As mulheres precisam de testosterona. Mas o homem fabrica o hormônio masculino por excelência. Ele tinha uma testosterona, o nível dela era de um homem de 70 anos. Então, um jovem de 24 anos. Sim, 24 de 70. Então, você imagina como nós hoje estamos invertendo essa realidade. Hoje nós devemos chegar aos 70, 75 anos com uma idade biológica de 40, 35 anos. Porque é o que está na palavra. É o que está na palavra. Quando nós olhamos para Jesus, nós começamos a ver que Jesus foi aquele em quem nós devemos ter como nosso modelo. Você vai olhar os fundamentos do estilo de vida de Jesus,
e você vai ver que ele deixa para a gente os parâmetros de como você deve viver a sua humanidade de uma forma completa. Assim, o equilíbrio espírito, alma e corpo. Hoje, a realidade que nós temos é que nós cuidamos muito de espírito e de alma. Né? Cuidamos, por melhor que por pior que você seja como cristão, você cuida. Assim, você ora, você lê a Bíblia, você vai na igreja, participa de uma célula, de um grupo de crescimento, você dizima, né? Você louva, ok. Mas, normalmente nós não cuidamos muito do nosso corpo. Uma vez eu comecei a pensar sobre isso, e eu cheguei a uma ilustração. Imagina que você está diante de um exército inimigo, e esse exército inimigo tem um general que é muito estrategista. E ele manda seus espias para averiguar, espionar aquela cidade e verificar quais são os pontos fracos dela. E aí os espias identificam três áreas, né? Duas entradas eram muito fortalecidas, e não fala assim, não recomendamos. Mas tem uma entrada que eles não cuidam. E ali nós podemos entrar. Essa entrada seria a parte do esgoto. E aí, pois bem, traduzindo, essa cidade que está sendo sitiada é o seu corpo, é você. O general inimigo é o diabo, é Satanás. E aí, as duas entradas que estão fortalecidas são o seu espírito e a sua alma. A terceira entrada que a gente não cuida, que é o esgoto, é o nosso corpo. E aí, o que acontece? Satanás faz com que nós use as estratégias para que nós vivamos um estilo de vida que, na verdade, não é estilo de vida, é estilo de morte. E aí... Estilo de morte, não é de vida. Não é de vida, é estilo de morte. Vamos gravar essa, gente. Meu Deus. E aí, como que nós podemos... 10. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Se essa abundância só pode ser alcançada se nós temos esse equilíbrio entre espírito, alma e corpo. A única forma da gente fazer isso é vivendo o estilo de vida de Jesus. Ou seja, como Jesus agia em relação à sua alimentação. Então, ele só se alimentava dos alimentos que Deus havia criado primeiro. Né? Então, ele não... Claro que naquela época não havia alimentos artificiais. Até a Segunda Guerra Mundial, vamos dizer assim, até a Primeira Guerra Mundial, a maioria das pessoas não ingeriam alimentos artificiais. Eram todos alimentos que elas mesmas manufaturavam, né? Que elas mesmas cozinhavam. O índice de doenças cardíacas nos Estados Unidos era super baixo. Praticamente muito perto do zero, assim. Claro que existiam, mas era muito baixo. A partir do momento que começou a introduzir... Até a Primeira Guerra. Isso. Até a Primeira Guerra. Okay. Isso, vamos colocar assim. Depois da Segunda Guerra, houve uma explosão. Mas já havia ali alguns fatores dos Estados Unidos que começavam a criar um terreno. Um deles foi a troca, ou o começo do uso de óleos vegetais. O primeiro foi do caroço de algodão, que era um produto industrial, e como foi trocado, eles precisavam dar um destino para aquilo, eles colocaram para alimentação humana. E aí começaram a fazer trocas das gorduras boas, né, as gorduras animais, no caso a banha de porco, a manteiga, o azeite, que são gorduras saudáveis. E com isso começou-se a ingerir esses outros alimentos e aí você teve uma explosão de um terreno para doenças. Né? E aí depois da Segunda Guerra começou a vir essa questão dos alimentos processados. Né? Quanto mais processado o alimento, mais você vai ter conservantes, e quanto mais conservantes, você então dá boas-vindas a um exército de substâncias tóxicas para o seu organismo. E aí quando você olha para Jesus, você vê que ele se alimenta de alimentos que Deus cria. A segunda coisa, ele tomava água. E tomava em quantidade adequada. Se você pensa que nós somos até aqui de água,
70% nós somos de água. Se você não ingere a quantidade adequada de água, o que vai acontecer? O seu organismo começa a sofrer desidratação. Se ele desidrata, você começa a ter uma alteração no seu metabolismo. Ele começa você vai perdendo funções, né? É mais ou menos como ficar igual um maracujá de gaveta, né? Você começa a ficar desidratado, uma uva passa. Jesus dormia muito bem. Você vê que qualquer situação que ele tinha oportunidade, ele dormia, não importava a situação que ele estava ao redor. Então o sono é um dos fatores importantes. O sono é o momento que o organismo fecha as portas e faz toda a manutenção. Imagina um parque como a Disney, se ela não fizer a manutenção, tem que fazer. Esse é o sono. No sono é fabricado um dos hormônios que o seu organismo tem para fazer essa regeneração de tecidos, hormônio de crescimento. E se você não dorme de uma forma adequada, não tem aquele sono REM, você não tem a produção adequada de sono. Também não tem fixação de memória, né? Você começa a perder memória. Hoje nós podemos olhar que muitas pessoas começam a ter problemas de demência, mesmo em quadros leves, ou seja, começa a esquecer. Esquecer nomes, esquecer onde estão objetos, esquecer versículos. Começa a esquecer, né? Porque a gente começa a não ter a fixação da memória. Outra coisa, Jesus fazia atividade física. Aquela figura que nós temos a respeito de Jesus, assim, a nossa imagem que nós temos de Jesus, normalmente é aquilo que está gravado no nosso inconsciente. Normalmente nas escolas em que nós estudávamos, tinha um crucifixo e com alguém pendurado na cruz. Normalmente alguém esquelético, né? Muito magro, pendurado numa cruz. Ali. Não condiz em nada com a imagem de Jesus. Não, Jesus não era daquele jeito, né? Primeiro, a Bíblia diz que ele era carpinteiro e filho de carpinteiro. A palavra grega para carpinteiro é tecton, que era construtor. Na verdade, ele então tinha várias atividades dentro dessa área de construção. Então ele fazia muita força bruta. Então imagina Jesus como alguém que tinha uma estrutura óssea muscular muito forte. A grande maioria de nós assistimos aquele filme A Paixão de Cristo, né, do Mel Gibson. E aquelas cenas em que ele estava sendo açoitado, você vai ver alguns detalhes interessantes. A Bíblia diz que nenhum dos seus ossos foi quebrado. Nenhum. E quando a gente olha para aquela cena, você vê que o açoite tinha pontas de metal, de ferro, nas suas pontas. Aquilo batia na carne e retirava pedaços de carne. Como nenhum dos ossos poderia ser quebrado se ele tivesse aquela estrutura esquelética? Pelo contrário, ele tinha que ser uma estrutura óssea muscular muito forte. Outra coisa, ele além de ser açoitado, ele já quase em choque hipovolêmico, ou seja, sem sangue, ele pega a trave da cruz e anda mais ou menos meio quilômetro, que era a distância entre a Fortaleza Antônia e ali o Calvário, né? Em choque hipovolêmico. E subida, né? E subida, né? E ainda com vários músculos respiratórios já não conseguindo já funcionar, né? Então você vê que Jesus tinha uma estrutura óssea muscular muito forte. Em outras palavras, na linguagem de hoje, Jesus era sarado. Né? É uma linguagem... Galileia, Judéia, Jerusalém, retornavam quando tinha uma crise, frequentemente andando, né? Houve um teólogo no começo do século passado, no século XX, que fez o cálculo de quanto Jesus andou. Jesus andou mais ou menos 38 mil quilômetros. Se você for pensar que a linha do Equador tem 43 mil quilômetros, então Jesus quase deu a volta à Terra andando. Olha! Né? Então, outra coisa, Jesus fazia detoxicação, ou seja, Jesus fazia jejum. O jejum não é somente para o seu espírito e para a sua alma, mas é principalmente para o seu corpo, né? Quando você começa a fazer o jejum e às vezes começa a sentir aquele mal-estar, aquela dor de cabeça, aquele enjoo, é porque o seu organismo está expulsando toxinas. Jejum aumenta em quase 2.300% a produção de hormônio de crescimento no homem. Jejum faz a autofagia. O que é isso? Ele ajuda o organismo a eliminar mais rápido as células que estão defeituosas. Então, ele faz com que esses mecanismos de eliminação de células defeituosas seja muito mais eficaz, né? Jejum acelera a sua imunidade.
Jejum regula a insulina. Pensando numa coisa interessante, hoje, o mecanismo para desenvolvimento de Alzheimer, a doença de Alzheimer, Alzheimer é basicamente uma diabetes tipo 3. Porque o nosso cérebro fabrica insulina. O cérebro se alimenta de duas coisas, glicose e oxigênio. Então ele tem uma autorregulação da glicose. Quando você faz o jejum, você faz com que esse mecanismo de regulação seja muito mais eficaz. Hoje, basicamente, a nossa dieta o fundamento dela é carboidrato. Então imagina assim, nosso organismo precisa de 5 gramas de carboidrato por dia. 5 gramas. 5 gramas? Meu Deus! 5 gramas. Agora, sabe quanto nós comemos em média? Um pedacinho de mandioquinha já resolve, né? Normalmente você vai encontrar isso em fruta, verdura e legumes, né? Mas assim, na alimentação hoje tradicional, assim, com a base sendo o carboidrato, por exemplo, café da manhã, almoço, jantar, você vai estar em média ingerindo mais ou menos 20 gramas de glicose. Então você precisa só de 5, você vai ter 60. De 60 a 100, depende do que você está comendo. O que o organismo faz com isso? Armazena. Né? E aí você começa, então, a criar esse terreno para a doença. Então, o que vai acontecer lá no cérebro? Perde a capacidade de regulação. E aí ele começa a inflamar. É o que a gente chama de glicação. É como se estivesse fazendo suspiros lá dentro dos seus vasos sanguíneos. O suspiro, você pega uma clara de ovo e coloca açúcar, né? Vira um suspiro. Isso é glicação, que a gente fala. Né? Então, você vai fazendo isso, vai suspirando, suspirando, daqui a pouco dá o último suspiro. Né? De tanto suspiro que a gente vai comendo. Então, assim, você vê como o jejum, Jesus praticava isso. E outra coisa, uma das mais importantes, Jesus sabia lidar com o estresse. Se for... em nenhuma das passagens da Bíblia você vai ver Jesus ansioso. Jesus não tinha ansiedade, Jesus tinha intensidade. Era muito diferente. O princípio hoje que Harvard está estudando chama-se reframing. Ou seja, presta atenção, faça as coisas focadas. Foque naquilo que você tem que fazer. E você vai ver Jesus fazendo isso. Jesus parava, dava atenção para aquilo e seguia. Hoje, estresse crônico é o terreno desencadeante ou agravante para qualquer doença que você possa pensar. Qualquer doença. E quando nós olhamos para a nossa realidade, nós vemos que a grande maioria de nós hoje vive esse padrão de estresse crônico. Só para explicar, estresse fisiológico são os mecanismos que Deus cria para que, assim, numa situação de perigo real, você tenha condições de lutar ou fugir. Então, tem um pitbull na sua direção, você vai lutar ou fugir. Passou o perigo, o seu organismo sai da fase 1, que é essa fase de perigo, 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 e entra na fase 2, que é a fase de normalidade. Deus nos fez assim. Ou seja, estresse é um mecanismo de poder. Ou seja, te dá condições de você lutar ou fugir, vencer aquilo que está te ameaçando. Mas só que quando você não vive situações de estresse, mas começa a viver uma vida de estresse, aí você começa a fazer estresse crônico. E aí, pastor, quanto mais tempo a gente vive nesse padrão, mais tempo a gente colhe danos. E é essa a realidade que cria o estilo de morte, aquilo que eu falei para o senhor. Aí nós começamos a nos alimentar mal, começamos a buscar alimentos que dão energia pronta, porque imagina, o seu organismo sempre acha que você está em perigo. E aí você começa a buscar alimentos que dão energia pronta. Normalmente são carboidratos e gorduras ruins. Aí você já não consegue dormir, você normalmente não faz atividade física, você já começa a ter um padrão de sono muito horrível, você começa a não desligar, seu pensamento começa a ficar acelerado. E quando nós olhamos essa realidade, nós vemos que isso está... é isso que está se avizinhando para a maioria dos cristãos. Né? A gente não vive, ou não está conseguindo viver esse padrão de vida abundante. Mas eu creio, e eu coloquei um pano de fundo para entender aquilo que eu falei de Aimaas, que eu creio que hoje nós podemos tomar posse dessa realidade. Tomar posse daquilo que a Bíblia fala para nós, que está à nossa disposição. Aquilo que eu falei de geração Caleb. Ou seja, uma geração que chega assim aos 85 anos e fala, olha,
eu estou tão forte como no dia em que o Senhor me enviou. Me dá esse monte, me dá a terra que eu preciso conquistar. Então você vê que não é uma questão de idade. Não é uma questão de idade. Então, nós Meu podemos, Deus. nós podemos cumprir todo o propósito que Deus tem em nossa vida. Isso eu entendo que é aquilo que está na palavra. Igual Paulo falou assim, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele não fala que eu fui parado por alguma situação. Ele não foi parado por nenhuma doença, não foi parado por enfermidade. Ele completou a carreira. Ou seja, ele morreu quando tinha que morrer. Né? Então, eu estou me preparando para viver 120 anos. Eu falo sempre para a Cristiana aqui que nós nos casamos quando eu tinha 25 anos. Ok. Então, se eu vou viver até os 120 anos, eu vou ficar casado com ela 95 anos. Isso acho que vai dar bodas de sândalo. Eu nem sei o que é sândalo, mas eu sei que eu vou viver essa realidade. Eu estou me preparando para isso. É claro que se o senhor, se o pai quiser me levar antes, ok, não tem problema, né? Mas Olha, eu tenho que estar pronto para viver aquilo que está na palavra. Eu só posso viver aquilo que está na palavra quando eu olho para a palavra, né? E quando eu olho para Jesus, porque eu só posso olhar para Jesus. As coisas mudam muito no meio científico, né? Um dia, por exemplo, o ovo é bom, o ovo não é bom, gordura é bom, gordura não é boa. As coisas mudam muito. Mas quando a gente olha para Jesus, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então essa é a realidade que nós estamos buscando viver. E eu creio que quando Deus coloca algo para você, nunca pode ser só para você. Não dá para ficar só para você. Então por isso que você tem que compartilhar, você tem que liberar. E é por isso que eu tenho a maior alegria de estar aqui hoje, compartilhando essa palavra, compartilhando esse tempo com vocês. Eu entendo que é um tempo de restauração, um tempo de liberação dessa vida abundante para a vida de cada um dos irmãos e irmãs que estão ouvindo isso. especialmente nesse tempo, né? Isso é um tempo de estresse, né? De estresse e bom para a gente ajustar, né? Exatamente, exatamente. Esse princípio da parada, para tudo, para tudo. E Deus, eu quero meu povo de volta alinhando comigo, espírito, alma e o corpo. Se corpo fosse algo negativo, como a teologia, né, da anulação, Jesus não chamaria a igreja de corpo de Cristo, não. Meu Deus. Na verdade isso vamos dizer assim, uma filosofia grega, né? Veio da Grécia Antiga, em que, assim... O corpo era mau, era maldito, né? A carne é má. Então, destrua a carne. Na religião oficial de Roma, com Constantino, as pessoas não nascem de novo, as pessoas se agremiam à igreja. E essa filosofia entra, e aí você começa a ver toda a sorte de abuso em que nós, infelizmente, ainda continuamos vivendo debaixo desse paradigma, que não é o paradigma bíblico, é um paradigma grego. Então, quando a gente começa a viver essa nova realidade, na verdade, não é uma nova realidade, é a realidade que está na palavra. Está na palavra. Essa é a realidade da palavra. Né? Porque, pastor, assim... Você na live desculpa. ontem, você falou aquela pesquisa daquele DNA da placenta. Isso. 28 amostras, achei tão interessante aquilo. Será que você acha interessante? Cabe agora você fazer esse comentário? Fique à vontade. Como é que foi essa pesquisa? Claro, pastor. Essa questão da informação, essa questão daquilo... Esse texto, esse experimento que eu vou contar aqui, é quando você lê Salmo 103, versículo 3, que o nosso Deus é o Deus que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. A Bíblia usa 3 palavras. A Bíblia fala sobre 3 palavras para pecado. Pecado, transgressão e iniquidade. Vamos imaginar a figura de um arco e flecha, assim, eu sou um arqueiro, eu vou tirar uma flecha, atiro a flecha no alvo e erro o alvo, isso é pecado. Eu pego outra flecha, miro para o alvo, mas só que eu desvio do alvo, atiro e claro que eu vou errar, porque eu quero errar o alvo, isso é transgressão. E a terceira palavra é iniquidade. Eu
pego outra flecha, miro pro alvo e falo, vou acertar, mas eu erro o alvo. E aí, quando eu vejo isso, eu olho para a flecha e tem um defeito na flecha. Isso é iniquidade, é algo que é transmitido geracionalmente. E a Bíblia está dizendo assim que o nosso Deus é um Deus que perdoa todas as nossas iniquidades. Aquilo que está sendo, finalmente, Deus está corrigindo, anulando. É aquilo quando você vai no médico e ele fala assim, quais são as doenças que tem na sua família? E você vai falar assim, por exemplo, tem diabetes, tem câncer, né? Então ele sabe a chance de reproduzir aquela doença. E a Bíblia está dizendo assim, que não as iniquidades geracionais, aqueles códigos genéticos que foram alterados, desligassem. Eles podem ser uma predisposição, eles não são mais seu destino. Entenda isso. Amém. Eles são predisposição, mas não são mais o seu destino, porque o seu destino já foi escrito na cruz. Na cruz está escrito que pelas pisaduras de Jesus, eu e você. Esse experimento que eu relatei ontem, foi feito nos Estados Unidos, no Instituto HeartMate, e lá os cientistas pegaram a amostra de placenta, fizeram 28 frascos, e cada cientista ficava na frente desse frasco e começavam a falar palavras. As primeiras palavras que eles falaram foram palavras de maldição. Então, aquelas palavras que nós estamos acostumados a ouvir. Você não presta, não vai dar nada, você é um perdedor, isso, aquilo lá, tal. Foram analisar o DNA, os códigos genéticos deles estavam quebrados, estavam fraturados, estavam destruídos. E aí, eles pegaram esse mesmo DNA, essa mesma placenta que estava com todo esse material destruído, e começaram a proferir palavras de bênção, aquelas que você ouve o Senhor te dizendo, eu sou o seu pastor e nada vai te faltar, eu sou o teu Deus que te fortalece, pode se aquietar porque eu sou o seu Deus, você é mais do que vencedor em mim. Então, olha que eu estou falando todas essas palavras para você, né, que está me ouvindo, nos ouvindo. E aí foram analisar esse DNA. Sabe o que aconteceu com esse DNA que estava todo quebrado, todo fraturado, todo destruído? Aqueles códigos genéticos foram totalmente restaurados. É isso que a Bíblia tem colocado à nossa disposição. Vida nova, vida abundante. Todas as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, você já tem essa assegurada, agora toma posse dela. Toma posse da realidade de quem você é em Cristo Jesus, o que você tem em Cristo Jesus e o que você pode em Cristo Jesus. É isso que eu e o pastor Geraldo estamos falando, é isso que nós estamos liberando sobre a sua vida. Vida abundante. Vida abundante. Em espírito, alma e corpo. Amém. 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 Meu Deus. Meu Deus. Amém. Forte, hein? O povo está recebendo aí, hein? Glorificando a Deus, recebendo. O povo está sendo ministrado, hein, doutor Alves? Gira aqui que eu não estou conseguindo. Às vezes trava um pouquinho Amém. aí, mas... Amém. Saiu? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha. Doutor Alves, vamos orar por Chega, isso. cantar massa. Claro. Podemos orar, pastor? Vamos orar, ora por isso, meu querido. Vamos orar por isso, ser liberado na vida desse povo que está nos acompanhando. Aí eu Muito posso volume para mim. Chega, cantar massa. Tem que cantar massa. Jesus, essa palavra que foi... Ó Deus. Amém. Pai, essa palavra que nós compartilhamos é a tua palavra. Ela nunca volta vazia. E nós estamos diante de pessoas que eu não preciso apresentá-las. Todas elas o Senhor conhece já pelo nome. São teus filhos e tuas filhas. Por isso, Pai, nessa hora estou com eles. Você é o meu filho, a minha filha amada em quem eu me alegro. Eu estou te trazendo a identidade de filho e filha. E para isso, então, o Senhor está tocando no seu DNA, restaurando toda a sua informação que estava fraturada, que estava quebrada. Aquela informação que estava trazendo morte está sendo eliminada da sua vida agora, em nome de Jesus. Todo o terreno que havia para enfermidade está sendo cancelado da sua vida agora, em nome de Jesus. Nós declaramos que a sua mente está passando por um processo de reestruturação, processo de regeneração. Tanto a sua mente inconsciente quanto a sua mente racional, o seu córtex cerebral. Está havendo uma multiplicação de neurônios e conexões de neurônios. Então, todo aquele quadro que estava levando você de demência, de esquecimento, está cancelado em nome de Jesus. Nós declaramos que
que lhe dá esperança. Senhor, toca agora em cada célula do corpo do meu irmão e da minha irmã. E, Pai, passa agora a limpo, faz uma revista e elimina, Senhor, todas as células, todo aquele terreno que havia para doenças, para enfermidade. Pai, ativa funções que foram perdidas, funções que já não aconteciam de uma forma correta. Senhor, todo quadro de estresse que estava gerando doenças para a morte, está cancelado agora em nome de Jesus. Senhor, aquilo que o Senhor fez na vida de Elias, quando ele estava na caverna e pediu para morrer, Pai, eu declaro agora que todos esses meus irmãos e minhas irmãs que estavam nessa situação, eu estou tirando eles da autoridade em nome de Jesus dessa região de caverna. O Senhor disse na tua palavra, Elias, come, dorme, tome água, porque a sua jornada é longa. O Senhor está te dando esse tempo agora, em que nós estamos em quarentena, para que você tenha uma reorganização, uma reestruturação de todo o seu corpo físico, do templo do Espírito Santo, porque, meu irmão, minha irmã, a sua jornada é longa. O propósito do Senhor na sua vida é muito grande e é muito extenso. Você vai viver muitos dias ainda e vai cumprir todo o propósito de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, eu libero saúde, aquilo que está em Atos 3,16. Eu estou liberando sobre a sua vida nessa tarde. Pela fé, no nome de Jesus. Esses que estão aqui, que vocês estão vendo, estão recebendo agora perfeita saúde. Perfeita saúde. Eu libero para vocês perfeita saúde. Emoções restauradas. Emoções reestruturadas, segundo aquilo que está na palavra. Todos aqueles, como disse o pastor, coloque a sua alma debaixo do controle. Todos aqueles pensamentos que estavam sendo gerados de morte, de medo, de angústia, de falta de perdão, de raiva, estão cancelados agora em nome de Jesus. Satanás, pega todo esse lixo de pensamentos e vai embora agora em nome de Jesus. O meu irmão e minha irmã está exercendo a autoridade que ele tem no nome de Jesus agora. E ele está colocando em prática Filipenses 4:8. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno de vosso pensamento agora. A sua mente está sendo alinhada à mente de Cristo. Nós estamos ativando a mente de Cristo na sua mente, na sua vida. E aquilo que você está recebendo nessa tarde passa a ser testemunho de Jesus. O que Jesus está fazendo na sua vida agora é o Espírito da profecia. Você está recebendo, mas não é para guardar. Você não é lago mais. O Senhor está te dando, está te curando para que você seja um canal de cura. Agora você passa a ser um rio por onde fluem vários canais de cura, de restauração, de bênção e de vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Forte, hein? Amém. Glória a Deus, pastor. Deixa eu ver aqui. Forte, hein? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito sendo curado aí. Glória a Deus. Glória. Checandara massa. Amém. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Vamos receber, hein? Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu creio nisso. Eu creio nisso. Pastor, a palavra nunca volta vazia. A palavra nunca volta vazia. A Bíblia diz assim, ore pelos enfermos e eles serão curados. Então, aquilo que está na palavra é o que que a gente tem que colocar em prática. Como o senhor falou, eu comecei a liberar a oração em línguas, eu comecei a orar em línguas. Porque eu comecei a andar ao lado de pessoas que praticavam oração em línguas. Orar em línguas é você praticar a linguagem dos céus. Ela é para sua edificação, então você tem que estar orando em todo tempo, em toda situação, orar e sem cessar, ora em línguas. Então é isso, é a prática, né? Quanto mais você pratica, quanto mais você toma posse de quem você é, mais você vai desfrutando da realidade dos céus. Maravilhoso. Maravilhoso. Meu Deus. Maravilhoso. E com isso, o sal pode estar fora do saleiro. Aumenta aqui, eu não consigo. E essa história do sal aí, hein? O povo... Está ouvindo bem?
Alô. Tá ouvindo bem? Agora estou ouvindo bem. Eu estou no outro celular, agora estou ouvindo bem. Tá ouvindo bem. Olha, o povo animou, recebeu graça, recebeu cura, recebeu ânimo. Agora estou ouvindo bem. Eu estou no outro celular, agora estou... O que a gente faz com esse povo sal de Deus? O que faz com eles? Povo animou. Agora estou ouvindo bem. Eu estou no outro celular, agora estou... O que a gente faz com esse povo sal de Deus? Faz com eles. Povo animou. Meu Deus, tem uma confusão. Conseguiu ouvir aqui. Glória a Deus. Pastor Júnior. Despedindo. Deus abençoe. Aí, Deus abençoe. Ô, meu querido, continua aí, não estou despedindo de você, não. Vou fazer mais, no tempo mais com o pastor Geraldo, vai ser a bênção. Deus te abençoe. Um prazer. Um beijo, um beijo. Um beijo, meu. Obrigado. Ô, queridos, continue aí, eu tenho uma novidade interessante para vocês. Glória a Deus, que live com o Aldo, hein? Glória a Deus. Doutor Aldo, obrigado, querido. Seu coração, sua sabedoria, sua liberação de vida, de saúde. É isso aí, querido. O doutor Aldrin é uma das pessoas que mais influenciou a minha vida nesse campo da saúde. Ele trouxe consciência para mim, por isso eu tenho dedicado, tenho tido esse zelo. Às vezes as pessoas ficam olhando, e o que tem atrás de você aí, né? Essas medalhas aqui, ó. Atrás dessas medalhas tem também a participação do Aldrin, né? Aí, por isso que eu parti para cuidar, exercitar. Tem uma disciplina que cuida do seu corpo, que você vai viver muito, Deus vai te usar demais. Deixa eu falar para você, nós temos falado aqui de algumas necessidades que nós temos, né? Do secreto, de voltar a ler e meditar na palavra. Então, essa semana, a partir de amanhã, na quarta, quinta e sexta, nós teremos 3 lives com a ênfase no secreto. 3 lives com a ênfase no secreto. Serão maravilhosas. 3 lives maravilhosas. Vocês vão se surpreender com quem vai estar com a gente. A ênfase vai ser no secreto. Depois, nós vamos ter uma outra demanda que eu comento com vocês. Então, comece a convidar pessoas que vamos ter essas lives maravilhosas com a ênfase no secreto. Buscar o Senhor. Buscar profundamente o Senhor. Intimidade com o Senhor. Amém? Então, nós seremos muito marcados. Então, que live maravilhosa. Obrigado pela sua participação. Eu quero, nesse momento, orar. Fazer uma última oração. Para que Deus continue abençoando você, enchendo o seu coração. Mas eu quero relembrar você. Aprenda a dar ordens na sua alma. Não deixe a sua cabecinha, as suas emoções entrarem em confusão nessa época. Eu estou vendo algumas pessoas, qualquer fato que acontece nesses dias, entra em desordem. Por favor, eu compreendo isso, sou pastor, eu entendo você, quero servir você, mas eu quero dizer algo. Aprenda a dar ordem na sua alma, conforme Davi no Salmo 42, versículos 5 e 11. Porque estás abatida, minha alma? Porque ficas perturbadas dentro de mim? Espere em Deus, porque dele virá o auxílio. Eu ainda o louvarei, ou outra versão diz, dele virá a nossa salvação. Aprenda a dar ordens. Como Juízes 5:22, Débora falou, avante, ó minha alma, seja forte, aprenda. Por quê? Por que isso? Porque nós temos um Pai, o Senhor falou, serei para vocês Pai, e vocês serão para mim filhos e filhas. Tá bem, queridos? Firmes aí, orem em línguas, orem no Espírito em todas as ocasiões. Efésios 6:18, para você, com um espírito forte, cheio da palavra, orando em línguas também, você vai dar ordens para a sua alma. Avante a minha alma, seja forte. Amém? Vamos orar, queridos? Pai, te bendizemos, te adoramos, te agradecemos de todo o coração por essa live maravilhosa de oração que nós tivemos, pela vida, a presença e a liberação
do Dr. Aldrin conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Abençoe sua vida, abençoe o casamento dele, sua família, o ministério Metanoia, uma ferramenta de Deus de cura da nossa nação. Obrigado por tudo que o Senhor fez nessa tarde, abençoando a vida dos meus irmãos, liberando graça, encorajamento, a capacidade bíblica de posicionar diante da crise, dizer: ó minha alma, avante, seja forte, aquietar no Senhor, esperar no Senhor, confiar no Senhor, elevar os olhos para os montes e ter a confiança no Senhor. Pai, fortaleça na palavra, que os teus filhos também estejam liberando os rios de Deus, abençoando outras pessoas, alcançando para Jesus outras coisas. Restaura a família, Senhor, restaura a comunhão da família. Eu libero agora uma unção de avivamento na sua casa, avivamento, a sua casa incendiada pelo Senhor, todos apaixonados pelo Senhor, todos voltando para o Senhor, todos tendo tempo secreto, TSD, o tempo sozinho com Deus. Eu abençoo sua casa, eu declaro você agora faminto pelo Senhor, você querendo o Senhor, você ardendo de desejo pelo Senhor nesse tempo, buscando o Senhor em primeiro lugar, e certo que as demais coisas, segundo a palavra de Deus, serão acrescentadas na sua vida. A bênção do Senhor, o favor do Senhor, o bom ânimo, o Senhor restaurando o sacerdócio nos homens, o Senhor restaurando a sabedoria nas mulheres, o Senhor trazendo provisão financeira nas casas, em nome de Jesus, o Senhor abençoando com alimento, o Senhor te dando alimento para você dar para outros, em nome de Jesus. Você, pastor, é fortalecido no seu ânimo, o Senhor renova as suas forças para fortalecer o seu rebanho e todo aquele que te procurar na sua cidade, em outros lugares. Deus abençoe sua casa, o Senhor abençoando a sua família, o Senhor quebrando maldições, quebrando dificuldade de relacionamentos, o Senhor trazendo aproximação, afeto, carinho. Deus abençoe. O Senhor abençoa nessa hora as pessoas grávidas, tendo paz. Querido, se você tem algum grávido, uma esposa grávida em casa, tenha sensibilidade, tenha amor, tenha carinho. A grávida nessa hora ela está mais sensível, especialmente nesse tempo. A bênção do Senhor. E você que está grávida, eu quero declarar que a sua gravidez está nas mãos do Senhor. A sua gravidez está nas mãos do Senhor. A bênção do Senhor sobre a casa de vocês. A paz do Senhor. A graça do Senhor. A vida abundante. E vamos, conforme a orientação do apóstolo Aldrin, alimentar o nosso espírito com a palavra, com a busca do Senhor. Alimentar a nossa alma com afetos, com carinho, a própria palavra, né? Mas também alimentar o nosso corpo, cuidar do nosso corpo, dormindo regularmente, tomando água, fazendo exercícios e o que mais? Amém? Fazendo exercício, dormindo e alimentando corretamente. A bênção e o favor, vocês conseguem. Eu abençoo vocês podem todas as coisas naquele que fortalece. O Senhor está te fortalecendo agora, em nome de Jesus. Um beijo para vocês, amo vocês. A minha gratidão pela participação de vocês nessa live e um abraço do Pai. Amém? Grande abraço para vocês. Vocês são maravilhosos. Grande abraço.